Eu começo esse áudio dizendo que a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade, né? Na verdade, nós não sabemos quem começou com essa guerra. Nós só sabemos que antes não havia nenhum problema em Israel, né? Antes dessa guerra na Ucrânia, não havia nenhum problema em Israel. Começou os Estados Unidos com essa questão de Ucrânia e Rússia, e logo Israel se prontifica ali, né? E supostamente se tem uma invasão, não se sabe como, um país que tem tanto poder, né, dos seus soldados, os seus exércitos, ia dar um vacilo daquele, né, de ter um ataque por terra, né, do Hamas, tá? Então não se sabe por quê. Essa festa rave, onde foram mortas aquelas pessoas, ficava a 20 minutos da faixa de Gaza. Por que esses eventos eram tão próximos da faixa de Gaza? Tá? Será que foi bandeira? Será que foi falsa bandeira isso? Será que Israel permitiu essa situação para ter um motivo para a guerra? Porque o que nós estamos vendo é Israel e Estados Unidos querendo carta branca da ONU para poder atacar de qualquer maneira o povo palestino, sabe? Não é o Hamas é um pretexto. Agora, você pegar e jogar bomba onde tem pessoas inocentes, você está fazendo pior que o Hamas. Se for um dia encontrado, se for realmente encontrado nas investigações que Israel facilitou essa entrada do Hamas, eles são os culpados, então. Então a gente tem que entender o que as pessoas falam assim: Israel é o povo de Deus, as profecias apocalípticas estão relacionadas a Israel, tá? Mas vamos para o Novo Testamento ali, que você vai ver Jesus lascando a história do israelita. O que Jesus fala? Que havia muitos leprosos em Israel na época do profeta. Mas a nenhum desses leprosos de Israel foi enviado o profeta, senão a Naamã, que era o comandante da Síria, que era inimigo do povo de Israel. Havia muitas viúvas na época do profeta Eliseu, mas a nenhuma das viúvas de Israel foi enviado o profeta. Havia muitas viúvas passando necessidade, mas o profeta de Deus foi enviado à viúva de Naim. Então, quando Jesus fala isso, pegaram em pedras e em paus para poder agredir a Jesus. Ou seja, Jesus está dizendo na cara deles: Deus virou as costas para vocês para poder socorrer um outro povo que não era o povo dele. Por quê? Porque quando ele volta através de seu filho, encontra Israel como? Totalmente entregue à desordem, tá? Hoje em dia, como é que está Israel? Totalmente entregue à desordem. Maconha liberada, aborto liberado, passeata LGBT, quer dizer, coisas que nunca você imaginaria que Israel antigo ia permitir, né? E a história de Israel é uma história de muitas lutas, muitas batalhas, só que depois do ano 600, quem estavam ali eram os árabes. E eles vieram, tomaram terras ali, se achando dono da terra, compraram terras e guerrearam contra os árabes, mas moravam ali, eles não podiam morar. Dividir a cidade, judeus para um lado e árabes para o outro, não. A terra é nossa, pronto, acabou, porque essa é a Canaã, é a Palestina, a Filistina, né? Que é a terra dos filisteus, que foi colocado esse nome em afronta a Israel, né? E ela é nossa. Na visão de Israel, essa terra é deles. Agora, nós estamos vendo o confronto se alastrar, né? Com o confronto com o Irã. Os Estados Unidos, sempre de respeito à ONU, sempre você tem de respeito aos Estados Unidos. Achar que a ONU vai dar carta branca para eles agir, não vai, porque a gente sabe como é que funciona as coisas. Os Estados Unidos desrespeitam muitas coisas, tá? Então você pode ver que todas as nações viraram as costas para quem discursava lá em favor dos Estados Unidos. Todas as nações viraram as costas, estão vendo a situação. Que se tem que fazer justiça, se tem que ir atrás do Hamas, por que não foram a vida toda atrás desses caras? Por que libertou o cara com 23 anos de cadeia, né, o líder do Hamas lá, libertou ele com 23 anos de cadeia em troca de um soldado israelita?
E ainda deram mais 1.000 e poucos presos palestinos. Por que soltou se ele estava em prisão perpétua? A primeira coisa que o cara fez foi escrever em hebraico. Ele aprendeu hebraico na cadeia. Com 61 anos ele sai da cadeia e ele escreve risco calculado e manda isso para o premier Benjamin Netanyahu. Ameaça. Então, tipo assim, você tem duas situações. Ou o Hamas realmente invadiu a situação para poder chutar o balde, porque o Hamas, ele governa a faixa de Gaza. Eles ganharam as eleições lá. Ou Israel permitiu que isso acontecesse, para ter um argumento de guerra. Então você vê os Estados Unidos impulsionado, o governo dos Estados Unidos impulsionado a ajudar a Ucrânia na guerra, já esqueceram a Ucrânia, né? Ou seja, prenderam a Rússia na questão lá, e agora estão em outra situação aqui. Parece para mim tudo arquitetado, mano. Parece que essas coisas estão sendo arquitetadas pelos americanos. Que os americanos, os Estados Unidos sempre fazem isso. Financiaram ditadura no Brasil, né? Estão sempre envolvidos em tretas no Brasil, em outros países. E o Irã é o 8º maior produtor de petróleo do mundo, né? Então, o Trump, na sua fala, já falou isso. Que se der mole, ele bota a bomba lá e rouba o petróleo do país. Por que arranjam tanta treta? Agora, já abriram as brechas para a Venezuela, né? Não, agora o embargo não é mais conveniente para os Estados Unidos. Agora eles precisam da Venezuela. Tá? Eles precisam comprar o petróleo da Venezuela. E é um bom negócio para os Estados Unidos agora, com toda essa guerra. Então, quando é um bom negócio, né, para eles agora é até restrições eles estão abrindo. Então, a gente não sabe a real motivação. A gente só sabe o seguinte: se Israel for atacado e aquela cúpula dourada lá, que representa a religião islâmica, for destruída, a gente sabe que tudo isso daí é um plano arquitetado para o anticristo vir ao mundo. A gente vai perceber, porque naquele terreno ali, debaixo daquela cúpula dourada, símbolo do Islã, né, era ali o templo, né, o templo dos israelitas. Então vai haver um terceiro templo, onde vai ser profanado esse terceiro templo. A gente está tão perdido que a gente não sabe se houver paz entre essas nações, vai vir repetindo a destruição, né? Porque parece que estávamos em paz, né? E está vindo uma repentina destruição. Agora a gente não sabe que tipo de paz é essa, se realmente haveria paz entre palestino e judeu, porque na Cisjordânia havia um certo equilíbrio entre eles, né? E a gente não sabe se profecias bíblicas estão se cumprindo ou se são coisas que a Bíblia nem profetizou. Por exemplo, Hitler não foi profetizado. E olha o que ele fez com o povo judeu, né? Exterminou muitos judeus. Então, a gente não vê ali a questão do Hitler citado na Bíblia. Não sei se alguém já enxergou essas questões. Então, nem tudo a gente tem que ficar assimilando como sendo de coisas apocalípticas. Agora, o certo é que, às vezes, o que diz que quer curar é o mesmo que faz a ferida. Aquele que diz que está curando é o mesmo que está fazendo a ferida. Então, em todo momento, a gente não sabe qual é o lado certo da história. Tá? A gente não sabe quem é o responsável. A gente sabe que, biblicamente, o arcanjo Miguel é protetor de Israel, né? Agora, não se sabe se essa proteção ela existe, talvez, por cumprimentos apocalípticos, porque naquele lugar deve ter cumprimentos apocalípticos. A gente não sabe se eles estão sendo protegidos porque Deus os ama, né? Porque eles servem a Deus. Assim, amar, ele ama, né? Mas pelo fato de eles são tementes a Deus, ou eles estão na desordem, desobediência, e estão caindo nessas armadilhas. Tá? Porque a nação de Israel banalizou muito as coisas. Como eu falei, liberação da maconha, liberação do aborto, passeata LGBT. Numa nação religiosa, nunca aconteceria isso. Não que eu tenha preconceito contra essas questões. Em todos os casos, né? Mas em alguns casos, com certeza, aborto, drogas, comigo não cola. Mas, deixando a minha opinião de lado, seguindo aquilo como a gente pensa de uma nação que era zelosa, né, pelas questões bíblicas. Agora, os israelitas esperam Machia. Os judeus messiânicos
já creem em Jesus. Não conseguem até mostrar Jesus no Antigo Testamento para eles, mas eles têm um véu que cobre o rosto deles e eles não enxergam o Messias. Isso é bíblico. Os islâmicos também esperam o Messias, né? Jesus na religião islâmica é um profeta como Abraão, né, como Maomé, um dos profetas que recebe ali também revelações e transmite, né? Eu não conheço muito bem a cultura, mas eu sei que eles também esperam o Messias, mas eles têm um respeito por Jesus, mas não consideram Jesus como filho de Deus. Tá? E a Bíblia fala que o anticristo é aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Tá? Ele não confessa que o Messias encarnou, que o Messias esteve aqui, que ele veio em carne, que ele sofreu, que ele morreu na cruz. Esse é o espírito do anticristo. Então a gente tem que entender o seguinte: o que está acontecendo no mundo? Onde a gente vai começar a assimilar? Só que a gente não pode achar que nós estamos com olhos espirituais, com, com, é, com condições de termos olhos espirituais numa época em que. Uma época pecadora, uma época pecaminosa, uma época em que o pastor da igreja fica o dia todo vendo besteira na televisão e depois vai para o culto pregar. Se achar que esses caras têm alguma espiritualidade, pode até ter, mas que a ponto de ter desenvolvimento espiritual como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, que buscava as revelações, então é capaz de você receber um monte de confusão. O que nós estamos recebendo hoje em dia é um monte de confusão. A internet joga um monte de coisa aleatória na tua mente, para você pensar, não, essa daqui tem uma visão assim, esse aqui, olha o que diz isso aqui, olha. E eu fico só observando, não tenho certeza de nada, né? Às vezes não ter certeza, às vezes você vai hastear uma bandeira defendendo uma questão e aquela questão está totalmente equivocada, ou defender uma nação que você acha que não, essa daqui é de Deus, e quando você não consegue perceber que você não enxerga, você não está conseguindo enxergar, porque você, tipo assim, é porque aqui está a nação de Deus, está a nação bíblica. Olha lá para a Bíblia. Olha o que Jesus falou para os judeus. Olha como é que é a situação. Malaquias, último profeta do Antigo Testamento, termina suas profecias criticando o povo judeu que estavam roubando os dízimos, não estavam trazendo os dízimos para a casa do tesouro. Isso que o dízimo é lei judaica, né? Está dentro da lei. Depois, 400 anos depois, João Batista vem pregando arrependimento, mas esse arrependimento é para o povo. As raças de víbora, João Batista criticava. Quem vos convenceu de entender sobre a vidora? Quem vos convenceu de estar aqui buscando arrependimento? Quer dizer, eles não buscavam um arrependimento verdadeiro, né? E aí vem Jesus Cristo, continua na mesma marretada de João Batista. Na mesma marretada. Vocês, membros da sinagoga, vocês sabem que eu sou o Messias. Não me confessam porque vocês têm medo de perder o lugar de vocês na sinagoga. Os caras vendo o Messias deles ficaram preocupados com seus privilégios. Jesus no templo viu o comércio ali rolando solto e acabou com tudo ali, desafiou todos eles. Jesus os chamava de raça de víbora, de sepulcro caiado. Jesus estava afrontando as autoridades judaicas. Foi por isso que Jesus morreu. Primeiro, porque ele tinha que morrer na cruz, que era uma forma de nos salvar. Segundo, que aproveitou toda essa circunstância para poder marretar a religião, que se não fosse para morrer daquela forma, ele não morreria. Deus, ele tem um controle disso tudo. Jesus podia muito bem não deixar, igual como uma vez ele se transfigurou entre eles, quando iam derrubar ele do precipício, né? Quando ele falou tantas coisas na cara deles que eles não aguentaram e tentaram jogar Jesus de cima da ribanceira lá, ele passou no meio deles. Tipo assim, não vai fazer nada. Só vai fazer aquilo que Deus quer. Então, Jesus, várias e várias vezes, criticou o sistema. A questão do Corban, né, que era os homens, para não ter obrigação com seus pais idosos, eles davam uma oferta para o templo para ficar isento dessas obrigações. E ali havia um conchavo entre o sacerdote do templo com aquela pessoa.
Então, quer dizer, era uma nação que nem a preocupação com os próprios pais eles queriam ter. Eles amaldiçoavam os próprios pais e a mãe. No momento em que os pais mais precisavam, eles jogavam no vento. As cartas de divórcio, né? Os caras queriam ter relação com a mulher, não gostei mais de você, vai embora. Ah, então me dá a carta de divórcio para me casar com outro. Não, te dou carta de divórcio não. Vive solteiro aí, não quero nenhum chineludo lá, nenhum Ricardão rondando a sua vida não. Foi só a minha e de mais ninguém, era assim, mano. E Jesus vem criticando eles. Ah, mas Moisés mandou dar carta de divórcio. Mandou por causa da dureza do coração de vocês. Porque vocês não queriam dar carta de divórcio, vocês queriam jogar no mundo e a pessoa voltar para casa dela desonrada e não conseguir casar com mais ninguém. E ter que viver em adultério. Ou ter que viver sozinha no sofrimento. Né? Então você percebe que era uma geração martelada. Depois, Jesus profetizou a destruição do templo. 69 anos depois da morte de Cristo, o templo foi destruído. Foi destruído. Eles se voltaram contra os romanos. Depois, Adriano, o imperador, que não é um jogador de futebol, né? Antes fosse, massacrou eles. Mudou o nome lá da cidade lá para Filistina, terra dos filisteus, ou seja, terra não é de vocês, não é Canaã de vocês, é dos gigantes lá, dos filisteus. Então você tem dali, você tem várias lutas que Israel passou, teve vitórias, vitórias extraordinárias sobre várias nações que tentaram contra Israel e com o poder de Deus ali, lógico, o arcanjo Miguel está ali, é a única nação que você tem um arcanjo, um anjo de classe elevada que está protegendo aquela cidade. Mas porque tem cumprimento de profecias ali. Porque tem gente para nascer ali para cumprir profecia. Talvez não seja propriamente por conta do amor ao zelo dos israelitas. Né? A forma de eles temer a Deus. Talvez não seja por isso. Seja mais por cumprimentos apocalípticos. Então, nós vemos a coisa desandando e você sabe que até aquele que cumpre a vontade de Deus é perseguido também. Se for questão de zelo mesmo. Agora, cara, eles não conseguem deixar de brigar, né, com a outra religião. Eles não conseguem. Eles não conseguem. Para eles, parece que o árabe, o islâmico, ele é o inimigo. Tá? Eles não conseguem acabar com essa briga, eles não conseguem ter paz ali entre essas duas religiões. É tipo assim, como se fosse uma briga cega, onde a minha religião tem que ser maior do que a sua, como a Inquisição Católica fez, subjulgando todas as outras religiões como pagã, subjulgando tudo como idolatria.